Olá, seja bem-vindo ao programa Aras e Raças. Essa semana nós começamos a conhecer a história do Ara Sagrada Família de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No programa de hoje você vai conferir como é realizado o trabalho de doma, o treinamento e as atividades com os cavalos da raça Quarto de Milha e Paint Horse. Acompanhe a partir de agora no programa Aras e Raças. O Quarto de Milha desperta o interesse cada vez maior de criadores pelo Brasil. Suas características físicas fazem com que ele seja o preferido nas competições que avaliam a velocidade e a capacidade de organização na lida do campo. No Ara Sagrada Família, a dedicação dos proprietários fazem do Quarto de Milha e dos Paint Horses excelentes cavalos para as provas funcionais. Antes de criar o Quarto de Milha e o Paint Horse, nós começamos, na verdade, como nossa influência, a nossa necessidade, a nossa influência com o cavalo era para cavalgadas, nós começamos com manga larga machador e campolina. Nós temos hoje a nossa tropa, ainda temos manga larga machador e campolina registrados, puros, mas em função da nossa região, onde o Quarto de Milha é muito forte e as competições bem organizadas com o Quarto de Milha, e também por ter sido levado pela influência de participarem das provas, o Rodrigo e o Rafael, os meus filhos, então a gente migrou para o Quarto de Milha. E o Paint Horse, a gente foi atraído pelo Paint Horse, primeiro pela beleza dos animais e pela qualidade em si do animal, que não deve nada para o Quarto de Milha, e além de serem bonitos. Então a gente sempre quis ficar com os dois, e o nosso foco não vai ser de nenhum momento de ficar com um ou com o outro. Os dois podem andar juntos sem problema nenhum. A raça Quarto de Milha tem uma estrutura maior em termos de associação, em termos de tamanho, mas o Paint Horse tem crescido bastante e a gente tem investido muito no Quarto de Milha. Nós temos um garanhão, vamos dizer assim, qualidade a nível nacional do Paint Horse, por isso até que a gente alavanca isso daí, né? Porque a gente já tem uma estrutura de Paint Horse dentro de casa, vamos falar assim. E a gente acredita muito nessas duas raças, porque elas são irmãs, na verdade. Os animais recebem um tratamento digno de atletas de ponta no Ara Sagrada Família. Além da nutrição balanceada, o exercício é diário. Todos os dias os animais realizam na pista do Aras as modalidades para o qual foram treinados. Os cavalos, os animais prontos, eles são um atleta, né? Tem que estar com preparo físico em dia. Então a gente tem treino 2 vezes por semana no Aras. Aí sobra 3 dias da semana. Esses 3 dias eles vão galopar. Galopar para eles estão preparados físico. E o treino é uma simulação da prova. Então a gente é 3 dias galopando, preparamento físico. E 2 dias da semana é uma simulação da prova que a gente faz. Assim que são desmamados, os potros já começam a ser condicionados. O processo é gradativo para não estressar e nem assustar o animal, como nos conta o treinador Wellington, mais conhecido como Eltinho. O potro, primeiro a gente já separa eles por linhagem. Então, a linhagem de trabalho você já vai começar ele pensando no trabalho com boi. Mas pode ser que depois de alguns 60 dias do início de treinamento, a gente vê que ele é um animal mais quente, mais rápido, que vai dar problema com o boi. Então às vezes a gente põe ele no tambor, que já é velocidade, que ajuda bastante também a linhagem de trabalho, e a velocidade vai dar super ótimo no tambor. Em questão da equipe, já desde a baia o animal tem que sentir bem. Ele tem que estar descansado. Quando os outros vêm, desde a pessoa que cuida dele. Ele tem que estar bem alimentado, alimentação horário certo. Ele tem que estar num lugar confortável para ele, porque se ele não estiver confortável, ele vai ficar nervoso dentro da baia. Você tira ele nervoso de lá, ele vai sair mal-humorado. Ele não vai estar satisfeito na pista. Após essa fase de doma, os potros já estão prontos para começar o treinamento para uma atividade. Pode ser o laço, os 3 tambores e o timpene, como é o caso do Ara Sagrada Família.
Nessa fase, é preciso que o treinador tenha um olhar apurado para observar as aptidões naturais desses animais. O animal de velocidade, ele sempre vai ser um animal que pensa para frente. Ele vai pensar em andar. Então, se você for para um esporte que tem que segurar ele vai achar ruim. Você pôr ele numa apartação, um animal de velocidade não vai dar certo, porque a apartação é para trás. Você tem que segurar ele para trás. E ele vai pensar em andar, não vai dar certo. Então, vai atropelar o boi. Ele vai atropelar o boi, ele vai ficar nervoso. Então, vai ser um conjunto que não vai funcionar, porque quando ele vai estressar o competidor vai estressar ele, não vai dar certo. Agora, o animal de trabalho, ele já é um animal que é o que a gente está falando, ele é para trás. Ele não pensa em correr. Ele vai correr se você estimular ele. Ele vai pensar no boi, ele pensar em trabalhar mais calmo, tranquilo, sem velocidade. Não basta apenas fornecer uma alimentação para os cavalos. Cada animal necessita de uma atenção especial. E esse cuidado é constante no Aras Sagrada Família. É o que nos conta o tratador Jim. É porque o cavalo que está parado, ele não precisa assim de comer a alimentação que o que vai trabalhar come. O cavalo que vai trabalhar, ele come, às vezes come 3 vezes ao dia. E o que está parado, ele só come só 2 vezes. Às vezes alguém dá um suplemento, alguma coisa para dar uma força a mais. A importância é que ele vai estar bem nutrido, não vai estar forte, não vai estar um animal fraco e não vai fazer feio na pista, né? Os criadores estão atentos a esses cuidados diários com os equinos. No Aras Sagrada Família, o proprietário Belisário acompanha diariamente o trabalho de sua equipe. O treinador Wellington e o tratador Jim contam para o Aras e Raças como é trabalhar com quarto de milha. O meu dia a dia, eu inicio os potros. Eu tenho que pôr preparo físico nos cavalos pronto, já estão pronto para a competição. Então sempre eu começo de manhã nos potros, depois que eu vou para os animais já pronto. Minha rotina é simples, acordo pela manhã, 7 horas da ração para os animais, 7 horas e à tarde começa 3 horas novamente. E aí segue limpando baia. Aí a rotina, o dia a dia é esse. Com temperamento dócil e muito inteligentes, o quarto de milha e o Paint Horse são animais versáteis que podem ser utilizados em modalidades como conformação, corrida e trabalho. E foi por isso que os criadores do Aras Sagrada Família escolheram essas raças para criar e selecionar em sua propriedade. Na verdade, cavalo você tem que identificar com aquilo, né? Tem gente que não gosta realmente de cavalo, Paint Horse, né? E acha que só por ter as pintas ali, por ele ser Paint Horse, ele já não tem um valor comercial tão bom. Engana-se, porque nós temos muitos bons Paint Horse. E nós nos agradamos totalmente do Paint Horse que nós temos em casa. Ele não tem deixado a desejar para o quarto de milha de jeito nenhum. E também o quarto de milha que nós estamos investindo está sempre melhorando a genética, está sempre procurando melhores condições para eles. E eles também estão trabalhando junto e está dando certo. Deu certo sim esse caminhar junto do quarto de milha e do Paint Horse. Inclusive, nós temos clientes hoje que, como nós, tem quarto de milha e Paint Horse. Viu só como o trabalho desses animais é contínuo dentro dos criatórios? Pois é, no Aras Sagrada Família, esse treinamento começa desde quando eles são potrinhos e vão ao longo de toda a vida competitiva. Eu espero que você tenha gostado desse programa e não esqueça, amanhã tem mais Aras e Raças. Tchau!